Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês mais um conto de Edgar Allan Poe. Os Crimes da Rua Morgue, The Murders in the Rue Morgue, 1841. As características mentais, geralmente denominadas analíticas, são em si mesmas pouco suscetíveis a uma análise. Geralmente apreciamos apenas por causa de seus resultados. Sabemos, entre outras coisas, que elas são para quem as possui, em alto grau, uma enorme fonte de prazer, tal como o homem forte que se regozija das suas capacidades físicas, deliciando-se com os exercícios que põem os seus músculos em ação. Assim também, o analista se glorifica com aquelas atividades intelectuais cuja função é discernir, encontrar prazer até mesmo nas ocupações mais triviais que põem seu talento em jogo. Ama os enigmas, os paradoxos e os hieróglifos. Na solução de cada mistério, demonstra um grau de perspicácia que parece sobrenatural às pessoas de compreensão mais simples. Seus resultados, ainda que obtidos através da própria alma e essência de método, apresentam de fato todo o aspecto da intuição. A capacidade de resolução de problemas possivelmente é muito fortalecida pelo estudo da matemática, especialmente pelo mais elevado de seus ramos, o qual, injustamente apenas em função de suas operações de revisão dos fatos, vem sendo chamado de análise, como se fosse somente isso. Todavia, calcular não é o mesmo que analisar. Um enxadrista, por exemplo, calcula sempre sem se esforçar por efetuar análises. Segue-se o jogo de xadrez, e em seus efeitos sobre o caráter mental, não é devidamente apreciado. Não me disponho agora a escrever um tratado, mas estou simplesmente prefaciando uma narrativa um tanto peculiar através de observações bastante casuais. Aproveitarei a ocasião, portanto, para afirmar que os poderes mais altos do intelecto reflexivo são exercitados de forma mais decidida e mais útil através do humilde jogo de damas, do que pela frivolidade elaborada do xadrez. Neste último, em que as peças têm movimentos diferentes e bizarros, com os valores mais diversos e variados, aquilo que é somente complexo provoca um engano, um erro bastante comum, de parecer profundo. O que entra principalmente no jogo é a atenção. Se falhar por um momento, o jogador que se distrai e comete um erro para seu prejuízo ou derrota fatal. Uma vez que os movimentos possíveis não somente são numerosos, como diversificados, a possibilidade de ocorrência de tais distrações é multiplicada. 9 entre 10 casos têm como vencedor não o jogador mais inteligente, mas sim o mais concentrado. No jogo de damas, ao contrário, em que os movimentos são sempre os mesmos e existe pouca variação, a probabilidade de um movimento inadvertido são diminuídas e a mera atenção fica relativamente fora do jogo. As vantagens obtidas por qualquer um dos parceiros são conseguidas através de maior perspicácia. Para sermos menos abstratos, vamos supor um jogo em que as peças sejam reduzidas a 4 damas e no qual, naturalmente, não se espere qualquer distração. É evidente que a vitória não pode ser decidida senão por uma hábil tática resultante de qualquer esforço poderoso do intelecto, já que as duas partes são iguais. Privado de recursos vulgares, o analítico perscruta o espírito de seu adversário, identifica-se com ele e muitas vezes descobre num relance o único meio, ou um meio algumas vezes absurdamente simples, de induzi-lo a um erro ou de precipitá-lo num falso cálculo. O jogo de whist vem sendo notado há muito tempo pela influência que exerce sobre o que é denominado o poder de cálculo. Homens inteligentes, aparentemente, sentem um prazer inexplicável nessa diversão e desprezam o xadrez por sua frivolidade. Não há dúvida que nenhum jogo de natureza semelhante exige tanto da faculdade de análise. O melhor jogador de xadrez da cristandade pode não ser nada mais do que o melhor enxadrista, porém a habilidade no whist implica uma capacidade de sucesso em todos os empreendimentos mais importantes nos quais uma mente disputa com a outra. Quando me refiro à habilidade, indico a perfeição no exercício do jogo, que inclui o entendimento de todas as fontes de que uma vantagem legítima pode ser derivada. Estas são não apenas múltiplas como multiformes, e frequentemente se encontram em recessos da mente totalmente inacessíveis para a compreensão das pessoas comuns. Observar atentamente significa lembrar distintamente. Deste modo, o enxadrista concentrado vai se dar muito bem no whist, ao mesmo tempo que as regras do Hoyle, que se baseiam no próprio mecanismo do jogo,
são em geral suficientemente compreensíveis. Assim, uma memória retentiva e a capacidade de proceder segundo a razão são as qualidades geralmente consideradas suficientes para ser um bom jogador, mas é nas questões que vão além dos limites impostos pelas regras que se evidencia a habilidade do analista. Em silêncio, ele realiza uma série de observações e faz deduções. Talvez seus companheiros façam o mesmo. A diferença na qualidade de informações que assim são obtidas não se baseia tanto na validade das deduções ou na qualidade da observação. O conhecimento necessário é o que deve ser observado. O jogador hábil não estabelece limites para si próprio, nem ao menos considera que o jogo é o objetivo. Ele rejeita deduções a partir de coisas totalmente externas ao jogo. Examina a fisionomia de seu parceiro de dupla e compara cuidadosamente com os rostos de cada um de seus oponentes. Ele considera o modo de classificar as cartas em cada mão. Muitas vezes conta trunfo a trunfo e figura por figura, através dos olhares lançados pelos portadores uns sobre os outros. Percebe cada variação na expressão dos semblantes à medida que o jogo se desenrola, reunindo um tesouro de pensamentos a partir das diferenças de expressões de certeza, de surpresa, de triunfo ou de derrota. A partir da maneira como é vencida uma partida, ele julga se a pessoa vencedora pode ganhar outra em seguida, ou não. Reconhece o que é jogado para iludir o adversário, através do jeito com que a carta é jogada sobre a mesa, uma palavra casual ou inadvertida, a queda acidental ou a virada de uma carta, com a ansiedade ou indiferença, associada à sua ocultação. A contagem das vazas, na ordem de seu aparecimento, o embaraço, a hesitação, a ansiedade ou a trepidação. Tudo fornece à sua percepção aparentemente intuitiva indicações do verdadeiro estado do jogo. Depois que as 2 ou 3 primeiras mãos foram jogadas, ele está em pleno controle do valor das cartas que cada jogador possui e, a partir daí, descarta as suas com uma precisão do propósito tão absoluta como se o resto dos participantes estivesse jogando descoberto. A capacidade de análise não deve ser confundida com o simples engenho. Isto porque, enquanto o analista é forçadamente engenhoso, muitas vezes o homem engenhoso é absolutamente capaz de analisar. A capacidade de combinação ou construtividade que o frenologista considera um órgão à parte, supondo que ela seja uma faculdade primordial, apareceu em seres cuja inteligência era limítrofe da idiotice, bastante vezes para atrair a atenção geral dos escritores. Entre o engenho e a aptidão analítica, há uma diferença muito maior do que entre o imaginativo e a imaginação, mas de um caráter rigorosamente análogo. Em suma, percebemos que o homem engenhoso está sempre cheio de imaginação e que o homem imaginativo não passa de um analítico. A narrativa que se segue será para o leitor um comentário elucidativo das preposições que acabei de expor. Quando residi em Paris durante a primavera e parte do verão de 1800, conheci o Sr. C. Auguste Dupin. O jovem cavalheiro pertencia a uma excelente, de fato, ilustre família. Porém, através de uma série de eventos inesperados, havia sido reduzido a uma tal pobreza que a energia de seu caráter sucumbiu perante ela e desistiu de enfrentar o mundo ou preocupar-se em recuperar sua fortuna. Por cortesia de seus credores, permanecia em sua posse uma pequena parte de seu patrimônio. Com esta renda e mantendo rigorosa economia, ele conseguia obter as necessidades básicas da vida, sem se preocupar com os supérfluos. De fato, os livros eram seu único luxo, e em Paris é fácil consegui-los. Nosso primeiro encontro foi em uma biblioteca obscura, na rua Montmartre, em que a coincidência de que ambos estávamos em busca do mesmo livro raro e notável fez com que entrássemos em contato e percebêssemos uma comunhão de interesses mais íntima. Nos encontramos vezes sem conta. Eu estava profundamente interessado na pequena história de sua família, que ele me detalhava, com toda aquela ingenuidade que um francês demonstra quando o assunto é ele mesmo ou alguma coisa de seu interesse pessoal. Fiquei espantadíssimo, também com a vasta extensão de suas leituras. Minha alma foi desperta pelo fervor ardente e originalidade de sua imaginação. Estando em Paris a fim de realizar certos objetivos que não vêm ao caso, senti que a proximidade de um homem assim seria um tesouro inestimável, e confessei-lhe essa impressão com toda a franqueza. Finalmente decidimos morar na mesma casa enquanto durasse minha permanência naquela cidade.
e como os meus negócios eram um pouco menos complicados do que os dele, encarreguei-me de alugar e de mobiliar no estilo apropriado à melancolia de nossas personalidades, uma casinha antiga e estranha, situada numa rua solitária de Saint-Germain. Nós desdenhamos de superstições, bem como do motivo que teria deixado-a abandonada quase que em ruínas. Se a rotina de nossa vida nesse lugar fosse conhecida do mundo, teríamos sido encarados como dois loucos, ainda que talvez nós considerássemos como os dois loucos mansos. Nossa reclusão era perfeita, não recebíamos nenhum visitante. De fato, a localização de nosso retiro tinha sido mantida cuidadosamente em segredo de meus antigos amigos e associados, e Dupin tinha cessado de ter relações de amizade ou mesmo de ter conhecido em Paris há muitos anos. Existíamos somente para nós mesmos. O meu amigo tinha um humor estranho. Como definir? Amava a noite, pelo amor à noite. Era sua paixão e eu mesmo participava tranquilamente dessa mania e de outras que ele tinha, deixando-me levar ao sabor de todas as suas estranhas originalidades. A negra divindade não poderia morar sempre conosco, mas fechávamos as pesadas persianas de nossa casinha, incendiamos 2 velas muito perfumadas que não dava senão uma luz muito fraca e muito pálida. Apenas com essa débil claridade a nossa alma entregava-se aos nossos sonhos. Líamos, escrevíamos ou falávamos, até que o relógio nos anunciava a verdadeira escuridão. Procurávamos pelas ruas, abraçados continuamente à conversa do dia, caminhando ao acaso até uma hora tardia. Então, procurávamos, através das luzes desordenadas e das trevas da populosa cidade, essas inumeráveis excitações espirituais que o estudo calmo não pode proporcionar. Nessas circunstâncias, eu reparava na aptidão analítica particular de Dupin. Parecia sentir um prazer amargo em exercê-la, e talvez mesmo em expô-la, e confessava sem cerimônia o prazer que sentia com isso. Dizia-me, com um sorrisinho muito aberto, que muitos homens tinham para ele uma janela fechada em vez do coração, e habitualmente acompanhava uma asserção semelhante de provas imediatas das mais surpreendentes, tiradas de um conhecimento profundo da minha própria pessoa. Nesses momentos, os seus modos eram frios e distantes. Os olhos fixavam-se o vácuo e sua voz, uma bela voz de tenor, se elevava, como de costume, uma oitava com petulância, sem a absoluta deliberação do seu falar e a certeza absoluta da acentuação. Observava-lhe os passos e sonhava muitas vezes com a velha filosofia do desdobramento da alma. Divertia-me a ideia de um Dupin duplo, um criador e um analista. Não imaginem, depois do que acabo de contar, que vou desvendar um grande mistério ou escrever um romance. O que observei neste francês singular era simplesmente o resultado de uma inteligência superexcitada, talvez doentia. Mas um exemplo dará uma melhor ideia da natureza de suas observações na época a que me refiro. Uma noite estávamos passeando por uma rua comprida e suja, nas proximidades do Palais Royal. Estando ambos aparentemente imersos em pensamentos, nenhum de nós tinha proferido uma sílaba por no mínimo 15 minutos. Repentinamente, Dupin proferiu essas palavras. Ele é um camarada muito baixinho, é verdade. Serviria bem melhor para o Théâtre des Variétés. Não resta dúvida, respondi distraidamente, sem observar a princípio por que encontrei-me profundamente absorvido em reflexões. A maneira extraordinária com que meu interlocutor tinha entrado justamente no espírito de minha meditação. No instante seguinte, percebi o que havia acontecido e meu espanto foi profundo. Dupin, disse eu, gravemente. Isso vai além de minha compreensão. Não hesito em dizer que estou assombrado e dificilmente posso acreditar na evidência de meus sentidos. Como foi possível que você soube que eu estava pensando em... Fiz uma pausa nesse ponto, como para me convencer, além de toda dúvida, de que ele realmente sabia em quem eu estivera pensando. Em Chantilly, naturalmente, disse ele. Por que fez uma pausa? Você estava observando para si próprio que sua figura diminuta não era daquele para papéis trágicos. Fora precisamente este o assunto de minhas reflexões. Chantilly tinha sido um sapateiro remendão da rua Saint-Denis, que pegou a febre do palco e fora tentado a representar o papel de Xerxes na tragédia de mesmo nome de Crebillon, tendo sido notariamente satirizado por seus esforços através de panfletos anônimos. Explique-me, por amor de Deus, o método, se é que houve um método, por meio do qual você foi capaz de ler meus pensamentos dessa forma, eu disse.
De fato, eu estava muito mais impressionado no que me dispunha a admitir. Foi o vendedor de frutas que o levou à conclusão de que o sapateiro remendão não tinha altura o suficiente para o papel de Xerxes, explicou. O vendedor de frutas? Agora mesmo não entendi nada. Não conheço nenhum fruteiro. O homem que veio correndo em sua direção quando entramos nessa rua deve ter sido há uns 15 minutos. Lembrei-me então de que o fato de um vendedor de frutas carregando na cabeça um grande cesto cheio de maçãs quase tinha me derrubado por acidente, quando dobramos na rua C, para a avenida em que estávamos agora. Mas não havia a menor possibilidade de associar esse fato aos meus pensamentos sobre Chantilly. Eu vou explicar, disse ele, para que você possa compreender mais claramente. Vamos primeiro retraçar o curso de suas meditações, desde o momento em que eu lhe falei até o nosso reencontro com o quitandeiro que acabei de mencionar. Os elos maiores da cadeia são os seguintes: Chantilly, Orion, Dr. Nichols, Epicuro, Estereotomia, os paralelepípedos da rua e o vendedor de frutas. Há poucas pessoas que não tenham em determinado período de suas vidas se divertido a tentar retraçar as etapas através das quais conclusões particulares de suas próprias mentes possam ter sido atingidas. Essa ocupação muitas vezes é cheia de interesse, e aquele que tenta realizá-la pela primeira vez pode ficar assombrado pela distância aparente e ilimitada e incoerente entre o ponto de partida e o objetivo alcançado. Imagine-se então, meu pasmo, minha estupefação ao escutar o francês emitir aquelas sentenças que recém havia pronunciado, especialmente depois que não pude deixar de reconhecer que havia falado a verdade. Ponto por ponto, ele continuou. Estávamos falando sobre cavalos, se me lembro corretamente, um instante antes de dobrarmos a esquina da rua C. Foi este o último assunto que discutimos. No momento em que entramos nessa rua, o quitandeiro, com um cesto grande na cabeça, passando rapidamente por nós, empurrou-o sobre uma pilha de paralelepípedos, colocada junto ao ponte em que o pavimento está sendo consertado. Você pisou em uma das pedras soltas, escorregou, distendeu levemente o tornozelo e ficou incomodado e de mau humor por alguns instantes. Resmungou umas poucas palavras. Voltou-se para olhar a pilha e então prosseguiu um completo silêncio. Eu não estava prestando atenção em especial ao que você fazia. Porém, a observação vem se tornando para mim, nos últimos anos, uma espécie de necessidade, como se fosse uma segunda natureza. Bem, você continuou com os olhos fincados no chão, olhando com uma expressão aborrecida, para os buracos e valas do pavimento. Foi assim que eu percebi que ainda estava pensando nas pedras, até que chegamos àquela viela chamada Lamartine, como uma experiência, com aqueles blocos que se sobrepõem e são rebitados uns aos outros. Aqui seu rosto se iluminou, e percebendo um certo movimento em seus lábios, não pude duvidar de que tenha pronunciado a palavra estereotomia, um termo que estão aplicando muito e afetadamente a essa espécie de pavimento. Nesse mesmo momento, soube que você não poderia ter dito a si próprio estereotomia, sem ser levado a pensar na atomia e assim nas teorias de Epicuro. Uma vez que, ao discutirmos esse assunto há relativamente pouco tempo, eu lhe mencionei que, de forma singular, embora não estivesse despertando muita atenção, as adivinhações vagas daquele nobre grego estavam sendo agora confirmadas pela recente cosmogonia nebular, proposta pelo Dr. Nichols. Senti que você não poderia evitar de erguer os olhos para a grande nebulosa de Orion, e fiquei esperando que você fizesse isso. De fato, você olhou, e agora eu tinha plena certeza de que tinha seguido corretamente seus passos. Porém, naquela amarga crítica feita a Chantilly, que apareceu no Musset de ontem, a satirista fez algumas alusões desgraciosas à mudança do nome do sapateiro, depois que colocou os coturnos de um ator de tragédias e citou um verso em latim sobre o qual conversamos com frequência. Refiro-me à linha Perdicit an licinum littera primus unum. As antigas letras perderam seu primeiro som. Eu já lhe havia dito que essa citação refere-se a Orion, porque antigamente era escrito Urion, devido à questão que debatemos em torno dessa explicação. Tinha certeza de que você não teria podido esquecê-la. Estava claro, portanto, que você não poderia deixar de combinar as ideias de Orion e Chantilly, que você realmente as combinou. Eu percebi pelo sorriso que passou pelos seus lábios. Você estava pensando na emulação do pobre sapateiro. Até aquele momento você estava andando meio cabisbaixo, mas nesse momento
esticou-se de modo a mostrar a sua plena estatura. Tive então certeza de que estava refletindo sobre a figura minúscula de Chantilly. Foi nesse momento que interrompi suas meditações para observar que, de fato, ele era um sujeito muito pequeno, quero dizer, Chantilly, e que ele teria muito mais sucesso no Théâtre des Variétés. Pouco tempo depois dessa observação do meu amigo, estávamos olhando uma edição vespertina da Gazette des Tribunaux, quando os seguintes parágrafos atraíram nossa atenção. Duplo assassinato. Esta madrugada, por volta das 3 horas da manhã, os habitantes da Quartier-sur-Roche foram acordados do sono por uma sucessão de gritos terríveis que partiram, aparentemente, do quarto andar de uma casa da Rua Morgue, onde as únicas moradoras conhecidas eram uma certa Madame L'Espanaye e sua filha, Mademoiselle Camille L'Espanaye. Depois de algum atraso, ocasionado pela tentativa infrutífera de obter a admissão da maneira usual, o portão de entrada foi arrebentado com um pé de cabra e 8 ou 10 vizinhos entraram, acompanhados por 2 policiais. A essa altura, os gritos já haviam cessado, porém, enquanto o grupo corria pelo primeiro lance de escadas, 2 ou mais vozes grosseiras, aparentemente discutindo furiosamente, pareceram sair da parte superior da casa. Quando o grupo que chegou ao segundo andar, também esses sons haviam cessado, e tudo parecia em perfeito silêncio. As pessoas se espalharam e correram de cômodo em cômodo. Ao chegarem a um amplo quarto na parte dos fundos do quarto andar, cuja porta foi forçada porque estava trancada com a chave do lado de dentro, apresentou um espetáculo que encheu a todos os presentes não tanto de horror como de estupefação. O apartamento estava na mais completa desordem, o mobiliário quebrado e os pedaços jogados em todas as direções. Quase no centro do quarto havia um estrado de cama, mas o colchão foi tirado de cima dele e jogado no meio do assoalho do aposento. Sobre uma cadeira havia uma navalha manchada de sangue. Na lareira havia 2 ou 3 mechas longas e espessas de cabelo humano, grisalho, também coberto de sangue, que pareciam ter sido arrancados pela raiz. Em diversos locais do assoalho foram encontrados 4 napoleões, um brinco de topázio, 3 colheres grandes de prata, 3 colheres menores de metal de Alger e 2 bolsas, contendo 4.000 francos em ouro. As gavetas de uma cômoda, ainda colocada em um dos cantos da sala, estava aberta e tinha sido aparentemente revistadas, embora muitos artigos de vestuário ainda permanecessem dentro delas. Um pequeno cofre de ferro foi descoberto no chão, embaixo da cama, não embaixo do estrado, no lugar aonde tinha sido atirada. Estava aberto, com a chave ainda na porta. Continha apenas algumas cartas velhas e outros papéis de pouca importância. Não foi encontrado sinal de Madame L'Espanaye, mas tendo sido observada uma quantia de fuligem na lareira, a chaminé foi pesquisada e o cadáver da filha, coisa horrível de se relatar, de cabeça para baixo. Foi puxada dali, tinha sido empurrada para cima, através da cobertura estreita da chaminé, por uma distância considerável. O corpo ainda estava bastante quente. Quando foi examinado, encontraram muitas escoriações, sem dúvida ocasionadas pela violência com que foi empurrado o chaminé acima e pelo esforço necessário para retirá-lo. No rosto foram achados muitos arranhões fundos e no pescoço hematomas escuros, com sinais profundos de unhas indicando que a defunta tinha sido estrangulada. Após uma investigação completa de cada porção da casa, sem novas descobertas, o grupo entrou em um pequeno pátio calçado, que ficava na parte de trás do edifício, onde jazia o corpo da velha senhora, com a garganta cortada a tal ponto que ao tentarem erguer o cadáver a cabeça caiu no chão. Tanto o corpo como a cabeça estavam terrivelmente mutilados, o primeiro a um ponto que mal retinha qualquer semelhança com o corpo humano. Para esse horrível mistério não existe ainda, segundo acreditamos, a menor pista. O jornal do dia seguinte trazia os seguintes detalhes adicionais. A tragédia da Rua Morgue. Muitos indivíduos foram interrogados com relação a este caso tão extraordinário e assustador, mas ainda nada sucedeu que pudesse lançar alguma luz sobre ele. Transcrevemos abaixo todos os testemunhos obtidos. Pauline Dubourg, lavadeira, depois que conhece ambas as falecidas, há 3 anos, período em que lavou suas roupas. A velha senhora e sua filha pareciam manter muito boas relações e serem muito afeiçoadas uma à outra. Pagavam com regularidade, não podia dizer qual era sua renda ou meio de sustento,
Achava que a Madame L'Espanaye ganhava vida como cartomante. Segundo diziam, tinha dinheiro guardado. Nunca encontrou qualquer pessoa de fora quando ia buscar as roupas para lavar, ou as trazia de volta à casa. Tinha certeza de que não tinha empregadas. Parece que não havia mobília em qualquer parte do edifício, exceto no quarto andar. Pierre Moreau, vendedor de cigarros e de fumo, depõe que habitualmente vendia pequenas quantidades de tabaco e de rapé a Madame de l'Espanaye, e que atendia há uns 4 anos. Tinha nascido no bairro e sempre residia por lá. A falecida e sua filha moravam lá há mais de 6 anos, na casa em que os cadáveres tinham sido encontrados. Anteriormente, fora ocupada por um joalheiro, que sublocava os andares superiores para várias pessoas. A casa era da propriedade de Madame L'Espanaye. Ela ficou descontente com a maneira como o imóvel era maltratado pelos inquilinos e mudou-se para lá, recusando-se a alugar quaisquer aposentos. A velha senhora tinha um comportamento meio infantil. A testemunha tinha avistado a filha umas 5 ou 6 vezes no decorrer daqueles 6 anos. As duas viviam uma vida muito retraída. O povo dizia que tinham dinheiro. Também tinha ouvido dos vizinhos comentarem que Madame L'Espanaye lia o futuro das pessoas, mas não acreditavam nisso, mesmo porque nunca tinham visto ninguém entrar na casa, exceto a velha senhora e sua filha, um carregador uma vez ou duas e um médico. Muitas outras pessoas, na maioria vizinhas, apresentaram evidências no mesmo sentido. Não se falou de ninguém que frequentasse a casa. Não se sabia se Madame L'Espanaye e sua filha tinham parentes vivos. As venezianas das janelas da frente raramente eram abertas. As venezianas do fundo permaneciam sempre fechadas, com a exceção daqueles de uma grande sala do quarto andar. A casa era boa e sólida, não era muito antiga. Isidore Mussetti, policial, depõe que foi chamado à casa por volta das 3 da manhã e encontrou umas 20 ou 30 pessoas diante do portão, esforçando-se para entrar. Finalmente forçou a porta com uma baioneta. Não foi com um pé de cabra. Teve pouca dificuldade para abrir porque era um portão de 2 folhas e não estavam trancados nem em cima nem embaixo. Os gritos continuavam enquanto o portão estava sendo arrombado, mas cessaram subitamente. Pareciam os gritos de uma pessoa, ou pessoas, em grande agonia. Eram altos e prolongados, não eram curtos e rápidos. A testemunha subiu a escada à frente de todos. Quando chegou ao primeiro andar, escutou 2 vozes, discutindo alta e furiosamente. Uma das vozes era rouca e zangada, a outra muito mais aguda, uma voz muito estranha. Conseguiu distinguir alguma das palavras emitidas pela primeira voz, que era de um francês. Tinha certeza que não era uma voz de mulher. Tinha distinguido as palavras sacre e diable. A voz mais aguda era de um estrangeiro. Não tinha certeza se era uma voz de homem ou de mulher. Não havia entendido nada do que disseram, mas acredita que falava em espanhol. O estado do apartamento e dos corpos foi descrito pela testemunha conforme relatos de ontem. Henry Duval, um vizinho fabricante de objetos de prata, depõe que participava do primeiro grupo que entrou na casa. Em geral, corrobora o testemunho de Mussetti. Logo depois que forçaram a porta, fecharam-na por dentro, para impedir a entrada da multidão, que se reuniu muito depressa, não obstante o adiantado da hora. A voz aguda, segundo pensa essa testemunha, era de um italiano. Tem certeza de que não era de um francês. Não tinha certeza se era a voz de um homem. Poderia ser de mulher. A testemunha não sabia falar a língua italiana. Não pôde distinguir as palavras, mas pela entonação estava convencida de que a pessoa falava em italiano. Conhecera Madame L'Espanaye e sua filha. Tinha conversado muitas vezes com ambas. Tinha certeza de que a voz aguda não pertencia a nenhuma das falecidas. Oldenheimer, proprietário de um restaurante. Ele apresentou-se voluntariamente para testemunhar. Como não falava francês, foi ouvido por meio de um intérprete. É nascida em Amsterdã. Estava passando pela casa por ocasião dos gritos. Duraram por vários minutos, provavelmente 10. Eram longos e altos, muito terríveis e apavorantes. Foi um dos que entrou no edifício. Corroborou a evidência prévia em todos os respeitos, exceto um. Tem certeza de que a voz mais aguda era de um homem e que era francês. Não conseguiu entender as palavras proferidas. Eram altas e rápidas, desiguais, emitidas aparentemente tanto com medo quanto com raiva. A voz era áspera, muito mais áspera do que aguda. Não poderia realmente classificá-la como aguda.
A voz mais grossa disse repentinamente sacre, diable, e uma única vez mon Dieu. Jules Mignaud, banqueiro da firma Mignaud et Fils, sediada na rua de Lorraine. É sócio mais velho da firma. Madame de l'Espanaye tinha algumas propriedades. Tinha aberto uma conta em sua casa bancária na primavera do ano de 8 anos antes. Fazia frequentes depósitos de pequenas somas. Nunca havia sacado nada até o terceiro dia antes de sua morte, quando retirou pessoalmente a soma de 4.000 francos. Esta soma foi paga em moedas de ouro e um funcionário a acompanhou até a casa com o dinheiro. Adolphe Lebon, contador da firma Mignaud et Fils, depõe que no dia em questão, por volta do meio-dia, acompanhou Madame l'Espanaye até sua residência com os 4.000 francos guardados em 2 bolsas. Mademoiselle d'Espanaye apareceu e tomou de suas mãos uma das bolsas, enquanto a velha senhora segurava a outra. Ele então cumprimentou-as com misura e saiu. Não viu nenhuma pessoa na rua nessa ocasião. É uma rua lateral, solitária e muito pouco trafegada. William Bird, alfaiate, depõe que era uma das pessoas que entraram na casa. É da nacionalidade inglesa, mora em Paris há 2 anos. Foi um dos primeiros a subir as escadas. Escutou as vozes em discussão. A voz grave e zangada era de um francês. Entendeu várias palavras, mas não lembra mais de todas. Escutou distintamente Sacre et mon Dieu. Por um momento escutou um som que parecia o de várias pessoas lutando, como se o chão estivesse sendo arranhado e pisoteado. A voz aguda era muito mais alta, bem mais alta que a voz grave. Tenho certeza de que não era a voz de um inglês. Parecia mais ser a voz de um alemão. Poderia ser uma voz de mulher. A testemunha não fala alemão. 4 das testemunhas acima, tendo sido reconvocadas, depuseram que a porta do quarto em que foi encontrado o corpo de Mademoiselle l'Espanaye estava trancada por dentro quando o grupo chegou até lá. Tudo se encontrava em perfeito silêncio. Não havia gemidos, nem ruídos de qualquer tipo. Ao forçarem a porta, não viram ninguém. As janelas, tanto da sala da frente como do quarto dos fundos, estavam com as venezianas fechadas e firmemente trancadas por dentro. Uma porta entre os 2 cômodos estava fechada, porém não trancada. A porta que dava da sala da frente para o corredor de acesso estava trancada, com a chave do lado de dentro. Um pequeno cômodo na parte da frente da casa, no 4º andar e junto às escadas, estava aberto, com a porta escancarada. Esse cômodo estava lotado de camas velhas, caixas e coisas assim. Todos os objetos foram cuidadosamente removidos e examinados. Não houve uma polegada em qualquer lugar da casa que não fosse objeto de uma pesquisa cuidadosa. Limpa-chaminés foram utilizados para limpar as chaminés. A casa tinha 4 andares, com as águas furtadas, um alçapão no forro e tinha sido pregado com toda a segurança. Não dava a impressão de ser aberta durante anos. O tempo decorrido entre o som das vozes discutido e o arrombamento da porta da sala foi declarado de maneiras variadas pelas testemunhas. Algumas pessoas afirmaram que se passaram uns 3 minutos, outros chegaram a 5. A porta foi aberta com muita dificuldade. Alfonso Garcio, agente funerário, depõe que reside na Rua Morgue. É de naturalidade espanhola. Pertencia ao grupo que entrou na casa. Não subiu as escadas acima. É um homem nervoso e estava apreensivo com relação às possíveis consequências da agitação. Escutou as vozes discutindo. A voz mais grave era de alguém falando em francês. Não pôde compreender o que estava sendo dito. A voz aguda pertencia a alguém falando em inglês. Neste ponto tenho certeza absoluta. Não fala o idioma inglês, mas julga pela entonação. Alberto Montani, confeiteiro, depõe que se achava entre os primeiros que subiram as escadas. Escutou as vozes mencionadas. A voz grave e violenta falava em francês. Conseguiu perceber diversas palavras. A pessoa que falava parecia estar repreendendo. Não conseguia entender as palavras proferidas pela voz aguda. Falava rápido e de maneira confusa, mas acha que as palavras eram em russo. Corrobora o testemunho geral. É italiano, nunca conversou com uma natural da Rússia. Diversas testemunhas, ao serem reconvocadas, testemunharam que as chaminés de todas as peças do 4º andar eram estreitas demais para admitir a passagem de um ser humano. Por limpa-chaminés, queriam dizer escovas cilíndricas de limpeza, do tipo que são empregados por aqueles que limpam as chaminés para retirar o acúmulo de fuligem. Esses escovões foram passados para cima e para baixo de cada saída da lareira,
e de cada cano de ventilação existente da casa. Não existe uma porta nos fundos pela qual alguém pudesse haver descido enquanto os salvadores subiam as escadas. O corpo de Mademoiselle Espanaye estava tão firmemente entalado na chaminé que não pôde ser descido até que 5 ou 6 pessoas unissem forças para puxá-lo. Paul Dumas, médico, depõe que foi chamado para examinar os corpos mais ou menos quando o dia clareava. Nessa ocasião, ambos estavam deitados sobre a cobertura de estopa do estrado da cama, no mesmo quarto em que Mademoiselle Espanaye fora encontrada. O cadáver da jovem estava muito machucado e arranhado. O fato de ter sido empurrado a chaminé acima poderia perfeitamente causar essa aparência. A garganta estava muito machucada. Havia diversos arranhões profundos logo abaixo do queixo, justamente como uma série de marcas lívidas que eram evidentemente impressões deixadas por dedos. O rosto estava roxeado de uma forma apavorante e os olhos saltavam das órbitas. A língua tinha sido parcialmente mordida. Um grande hematoma foi descoberto sobre o estômago, produzido aparentemente pela pressão de um joelho. Na opinião de M. Dumas, Mademoiselle L'Espanaye tinha sido estrangulada até morrer por uma pessoa ou pessoas desconhecidas. O cadáver da mãe estava horrivelmente mutilado. Todos os ossos da perna e do braço direito estavam mais ou menos esmagados. A tíbia esquerda tinha sido partida em mais de um lugar, no mesmo modo que todas as costelas do lado esquerdo. O corpo inteiro estava terrivelmente marcado e enroxado. Não era possível afirmar como os ferimentos haviam sido causados. Um porrete pesado de madeira ou uma barra larga de ferro. Uma cadeira, qualquer arma grande, pesada e contundente teria produzido tais resultados, se fosse brandida pelas mãos de um homem muito robusto. Nenhuma mulher poderia ter desferido aquele tipo de golpe com qualquer arma. A cabeça da falecida, quando foi vista pelas testemunhas, estava inteiramente separada do corpo, e os ossos também se achavam em grande parte esmagados. A garganta havia sido evidentemente cortada com algum instrumento muito afiado, provavelmente uma navalha. Alexandre Etienne, cirurgião, foi convocado com M. Dumas para examinar os corpos. Corroborou o testemunho e as opiniões de M. Dumas. Nada mais de importante foi descoberto, embora diversas outras pessoas fossem interrogadas. Um assassinato tão misterioso e intrigante em que todos os detalhes jamais foi cometido antes em Paris, se é que realmente houve um assassinato. A polícia está inteiramente confusa, uma ocorrência pouco comum em casos dessa natureza. Não há, entretanto, a sombra de uma pista. A edição vespertina do jornal declarava que a maior excitação ainda perdurava no Quartier Saint-Roch, que os aposentos do prédio tinham sido novamente examinados e novos exames das testemunhas realizados, tudo sem o menor resultado. Um pós-escrito, entretanto, mencionava que Adolphe Le Bon tinha sido preso e encarcerado, embora nada parecesse incriminá-lo, além dos fatos que já foram detalhados. Dupin pareceu-me singularmente interessado no progresso das investigações, ou pelo menos foi o que eu julguei a partir de suas ações, porque não fez o menor comentário. Foi somente depois que a prisão de Le Bon foi anunciada que ele pediu minha opinião sobre os assassinatos. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.